Finalmente consegui um tempinho para gravar um vídeo essa semana para o Flores de Leitura. Foi complicado, foi uma semana bem pesada, bem complicada. Mas o fato de eu não ter postado nada desde domingo não significa que eu não estava lendo. Então eu finalizei 3 leituras maravilhosas essa semana. Como eu terminei esses 3 livros numa sequência, né? Pá, pá, pá. Eu falei, acho que seria interessante, ao invés de gravar 3 vídeos, fazer um vídeo só para falar um pouco sobre esses 3 livros. Na Natureza Selvagem, que causou uma grande crise existencial na minha vida. Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Delicioso, porém, gostaria que o final tivesse sido mais fechadinho, mais amarradinho. E As Brasas, de Sandor Marai, que é um livro assim que pega você pelos sentimentos mais profundos da humanidade, né? Aqueles sentimentos que movem o mundo, mas nem sempre movem o mundo para a direção mais construtiva, né? Movem o mundo para a direção destrutiva, vingança, ódio, ressentimento, mágoa, enfim. Foram 3 leituras muito interessantes, muito gostosas. Eu diria que foram 3 preferidas, foram leituras que talvez por causa disso eu fluí muito bem com elas. Eu diria que 2 desses livros, Ciranda de Pedra e Na Natureza Selvagem, são livros sobre o amanhecer da vida, e As Brasas seria sobre o anoitecer da vida. Então a gente tem 2 livros sobre o começo de tudo, sobre os instintos iniciais que uma pessoa tem na infância e na juventude, e um livro sobre o anoitecer, o amadurecimento e o final da vida, e o que isso também traz, quais são as lições que a gente aprende no início e no final, no amanhecer e no anoitecer. O meu nome é Marina, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flores de Leitura. Eu vou começar este vídeo pelo livro que eu acabei de ler. Literalmente, eu tô gravando aqui, gente, na sexta-feira à tarde. Eu acabei de terminar de ler esse livro enquanto eu almoçava. Então, assim, Na Natureza Selvagem, escrito pelo Jon Krakauer, esse cara escreveu uma obra jornalística, humana, assim, digna de receber ali, eu diria, um grande elogio de Ernest Hemingway, né, de outros. Como é que era o nome dele? Thompson, que também era um jornalista ali voltado para essa área de investigação, né? Por quê, gente? Porque ele vai fazer aqui um trabalho muito bacana de jornalismo. Jornalismo de verdade. É você ir lá, é você meter a cara e você investigar onde a pessoa passou, onde a pessoa foi, o que a pessoa fez, para onde a pessoa foi, quem a pessoa conheceu, o que tem que se dizer sobre essa pessoa. Gente, isso dá trabalho. Jornalismo bom dá trabalho. Fica aqui, para quem quer ser jornalista, para quem é jornalista, um grande exemplo de um livro que tem e também um conteúdo jornalístico humano. Então é óbvio que o Jon Krakauer, ele deixa resvalar, ele deixa, digamos assim, escorrer para dentro da história, para dentro da narrativa dele, toda a admiração e assim, ele ficou estupefato com a história desse rapaz aqui, que eu já vou entrar em detalhes. Ele ficou estupefato. Ele não acreditou, você quando lê também não vai acreditar, ninguém consegue entender, mas a figura desse rapaz chamado Chris McCandless, negócio que bota você de baixo para cima como se você tivesse caído dentro da Alice no País das Maravilhas, né? Como se você estivesse num mundo onde o cima é baixo, o baixo é cima, o céu é o mar é o céu. Por quê? Porque esse rapaz ele fez todas as escolhas que 0,000 sei lá quanto por cento da população humana faria. Ele abriu mão de privilégio, ele abriu mão de tudo que ele tinha, dinheiro, né? Ele vem de uma família ali de uma classe média bem estabelecida, uma classe média alta,
vai para a faculdade, simplesmente quando termina a faculdade chuta todo mundo, chuta o mundo civilizado e vai fazer mochilão, né? Primeiro de carro, depois ele fica sem o carro, aí vai pegando carona ao redor dos Estados Unidos até ir parar lá no Alasca e lá no Alasca ter o seu fim, quando as consequências dessas atitudes de uma liberdade, a última consequência, chegam para ele, né? Porque a consequência, gente, é uma realidade da vida também, né? Tudo tem ação e reação. Não tem como, é física. Se você fizer, a coisa vai te trazer um resultado. Então, as escolhas dele, é como eu falei, é como você cair num mundo em que as coisas não são como são. Uma pessoa queimar dinheiro, ele queima dinheiro. Ele era extremamente inteligente, ele era um cara até considerado uma espécie de gênio, uma espécie de, enfim, de privilegiado intelectualmente, tá? Academicamente ele tirava notas boas, ele sempre se destacou pela inteligência, pela rapidez intelectual, mental. Então, como explicar as atitudes que parecem um tanto grotescas, um tanto instáveis desse rapaz que abre mão de tudo para simplesmente virar um andarilho, um wanderer, né? Um caminhante do mundo, não é um caminhante ali do território mais inóspito dos Estados Unidos. O que acontece com esse menino? Não sabemos. O que eu sei, que você se apaixona por ele, assim como a gente se apaixona por todo romântico, né? Toda mulher sabe o que eu estou falando. O romantismo, gente, ele é extremamente sedutor. Goethe, no seu livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, já nos mostra o poder do romantismo, o poder de você ler obras que comovem e movem você. Uma penca de gente se matou depois que leu Os Sofrimentos do Jovem Werther. E o Chris, ele, ele era um extremo romântico. Ele lia Tolstói, ele lia Jack London, ele lia Thoreau, né? Aquela coisa da vida na natureza, da idealização da natureza, a idealização da natureza humana também nas suas melhores características. E eu acho que deu certo para o Chris até um certo ponto. Ele conhece pessoas muito bacanas, né? Ele se arrisca a pegar carona, enfim, acreditando talvez no melhor do ser humano, ele conhece pessoas muito legais. Tem uma história aqui de um senhorzinho de 81 anos que ele conheceu, que ele queria despertar naquele senhor que viveu uma vida muito segura, uma vida muito escondidinha, muito fechadinha, com muito medo de viver. Ele queria despertar naquele senhor vai a vida, vai. Em uma carta que ele escreve para esse senhor, ele diz assim: acho que você deveria realmente promover uma mudança radical em seu estilo de vida, começar a fazer corajosamente coisas em que talvez nunca tenha pensado, ou que fosse hesitante demais para tentar. Tanta gente vive em circunstâncias infelizes e, contudo, não toma a iniciativa de mudar sua situação porque está condicionada a uma vida de segurança, conformismo e conservadorismo. Tudo isso que parece dar paz de espírito, mas na realidade nada é mais maléfico para o espírito aventureiro do homem que um futuro seguro. A coisa mais essencial do espírito vivo de um homem é sua paixão pela aventura. Então, assim, dá para discordar dele? Não, não dá, gente. E vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que é, em sua natureza, muito pacata. Eu sou isso aqui que vocês estão vendo. Eu sou uma pessoa calma, sempre muito tranquila. Nunca senti uma vontade enlouquecida de fazer um mochilão para lugar nenhum. Não confio em estranhos, entende? Não entro no carro de gente que eu não conheço. Então, assim, não aceito carona, sabe? Então, ler esse livro, para mim, é um tanto uma espécie de catarse, né? É o lado romântico de Marina aflora, né? Se eu fosse mais jovem, olha que interessante, e eu lesse esse livro, eu ia chamar ele de idiota. Seu idiota, seu burro, era claro que ia dar errado bem feito. Porque quando você é mais jovem, você é muito dura de coração. Mas com o passar dos anos, eu vejo em mim essa leniência, talvez, essa sensibilidade maior do que quando eu tinha 20 anos, tá? Hoje, com 33, eu me acho muito mais sensível e entendendo que as pessoas têm falhas e as pessoas, às vezes, realmente estão tentando fazer o melhor que elas conseguem
com aquilo que foi dado a elas, né? Seu material biológico, sua personalidade, o mundo no qual ela viveu, enfim, ou seja, uma visão mais humana que eu tenho hoje do que quando eu era mais nova. Então hoje eu consigo ler esse livro e ver esse menino aqui, que era um menino, morreu com 22 anos, né? Ele acaba morrendo no Alasca. Isso não é nenhum spoiler, gente, isso está na sinopse do livro, né? Ele morre por circunstâncias ali de inanição, ele não conseguia comer, ele se envenena, não conseguia mais sair para pegar, caçar aquelas ervas que ele vinha comendo ou qualquer tipo de animal, ele não conseguia caçar porque estava doente e acaba morrendo de inanição, que é trágico, é triste. Eu fiquei muito emocionada, né? Chorei um pouquinho. Há 2 minutos atrás, que eu terminei esse livro, eu dei uma pequena chorada, porque assim a reação da família ao descobrir a forma como ele morreu, que não é nem um pouco gostosa nem romântica, tá? A pessoa que morre de inanição, segundo o Jon Krakauer aqui, ela sofre muito, ela demora para morrer, sente muitas dores. Então, assim, é uma coisa que você não consegue ler sem você se comover, até porque ele era essa estrela brilhante que queimou muito rápido, né? É, e aí você se pergunta se o Chris tivesse esperado um pouco mais, se o Chris tivesse dado uma forma para toda essa vontade de liberdade, de, de vivência selvagem, de conhecer o lado mais verdadeiro da vida, do mundo, será que ele não poderia ter canalizado isso se ele tivesse um pouquinho mais de tempo para virar um homem, não um menino? Será que ele tinha conseguido fazer isso aqui que ele fez? E ter se organizado direitinho, ter feito tudo certinho, sabe? A gente não pode esquecer que o ser humano ele é um caminhante, ele é um viajante, né? Eu conheço pessoas que foram morar em outros países. Para quê? Porque por causa do dinheiro, tá? Mas enfim, na verdade, porque no Brasil é ruim, lá fora é melhor. Enfim, às vezes sim, às vezes não, mas por que que você às vezes escolhe uma vida em outro país, ou uma vida longe daquilo que é tudo que é conhecido por você? Porque o ser humano ainda tem uma alma indômita, ele tem ainda, alguns de nós ainda tem uma parte quase realmente selvagem, que lembra daquela época. Ele era um cara muito sagaz, muito esperto. Ele conseguiu ficar, acho que 16 semanas vivendo daquela forma lá no escafundó do Alasca, sabe? Nesse ônibus aqui, inclusive, que está na, na capa do livro. Então a gente sabe, é um livro que ele faz você pensar. Se a sua vida é muito confortável, se você é uma pessoa muito pacata, prudente como eu, um lado seu é despertado aqui e tá tudo certo. Se você é como ele, talvez também seja um aviso. Olha, faz as coisas bonitinho, planeja direitinho, leva alguém com você, não faça sozinho, né? Assim, é uma lei do FBI, é uma lei da polícia, você não vai sozinho. Você vai sempre em dupla, né, meu amigo? Mas é isso. Era um aquariano, né, gente? A astróloga, não adianta que a astróloga foi caçar o mapa desse menino. Era um homem de aquário. Era a criatura do aquário, né? É um revolucionário, tem uma alma diferente mesmo. É isso que eu diria sobre Na Natureza Selvagem. Gostei muito, muito e me fez pensar aí sobre a minha própria vida e as minhas escolhas. Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Gente, eu já li da Lígia antes do Baile Verde, que é uma coletânea de contos maravilhosos. Já li As Meninas e agora estou lendo Ciranda de Pedra. Então eu sou uma iniciante, estou começando a conhecer o estilo da Lígia. Esse me parece que foi o primeiro romance que ela publicou. Se eu estiver errada, gente, é só me corrigir, porque estamos aqui para estar errados, né? Mas eu acho que faz sentido, porque eu sinto aqui todas as melhores características da Lígia, com uma certa imaturidade em certos pontos, principalmente no desfecho. Eu acho que ela pegou a saída mais fácil no final desse livro. Eu gostaria de ter visto a história se a personagem, a protagonista, que é a Virgínia, amarrar um pouquinho melhor esse círculo que foi esse arredondamento da trajetória da personagem que foi contada aqui. Então, assim, gente, a ciranda de pedra dessa história é uma família. A família é a ciranda de pedra. E faz a gente pensar se às vezes a instituição da família ela não pode acabar se tornando
esse círculo de pedra ao redor das pessoas, dos seus instintos, dos seus sentimentos, da sua sensibilidade. Você tem um grande patriarca que é, na verdade, um homem que não sabe lidar com os sentimentos. Ele ama os seus filhos, ele ama a sua esposa, mas ele não consegue demonstrar isso. Então, ele só sabe demonstrar pagando, provendo, o que é ótimo, o que é maravilhoso, se é tudo que ele podia dar, gente. O que você pode dizer? Os homens, às vezes, lá antigamente, né? Eles não se sentiam muito livres para serem mais emotivos. Então, a gente agradece pelo que pode ser dado, mas é uma existência tão fria, tão dura. É pedra, né? Então, essa mulher acaba se envolvendo com um outro homem que traz todo aquele romantismo, toda aquela sensibilidade. A esposa já não era lá uma mulher assim muito estável emocional e psicologicamente. Fica meio em aberto aqui qual tipo de patologia que ela poderia ter, se ela era esquizofrênica, ela via coisas, né? Ela via bichos subindo nela, ela via, enfim, ela via o que não existe. E aí a gente pode pensar em esquizofrenia, ouvir vozes e tudo mais. Por causa dessa relação extraconjugal com o amante latino, que na verdade era um médico, a família se quebra, né, ao meio. Então a gente tem aqui o marido mandando essa mulher embora, ela vai morar com esse outro homem e leva sua filha mais nova. Eu não vou ficar falando tudo, que eu não acho que tem que revelar certos detalhes sobre a narrativa que você pode descobrir quando ler, né? Senão posso soltar um spoiler desnecessário. E aí essa menina que se chama Virgínia, ela vai ser a nossa protagonista. Ela é a nossa voz, a nossos olhos, ela que vai contar para a gente quem são essas irmãs que ela tem, as outras filhas dessa mulher, todas de alguma forma impactadas pela separação dos pais, pela vida muito castradora dentro daquela casa, muito endurecida, tudo é muito para inglês ver, nada é natural. Na verdade, existe nesse livro, gente, um conflito entre a natureza e o concreto, né? Que nem quando você joga concreto em cima de um jardim, certo? Você corta uma árvore, corta 5 árvores para você construir uma casa. Uma casa não, um prédio, daqueles bem frios, assim, cinza e vidro, né? Aquela coisa bem sem vida. Então, é isso. É um contraste entre o que tem vida, o que é mais artístico, o que é mais sensível, e aquilo que é mais civilizado, mas também excessivamente civilizado, que vai corroendo, vai tirando a essência, a sensibilidade da própria humanidade, das experiências dessas meninas, dessa família, né? E a própria Virgínia, que vai ter ali uma história de formação. Você pega ela uma garotinha, aí depois acontecem várias coisas, ela vai se tornar uma mulher ali, acho que com 18, 19 anos. E esse processo de amadurecimento é, na verdade, ver a vida como ela é na sua complexidade. A menina Virgínia via tudo de uma forma preto no branco. E conforme ela vai amadurecendo, ela vê que as irmãs não eram exatamente quem ela achava que as irmãs eram. O cara que ela gostava não era nem de longe o príncipe que ela imaginava. Era um cara mole, era um cara passivo, era um cara que não estava disposto a lutar por nada nessa vida. Então você vai ali de um masculino. O masculino é muito interessante desse livro. É um livro muito feminino, mas ele tem um masculino interessante. Você vai daquela dureza do pai, que é aquele homem estoico, né? Até o amorzinho da Virgínia, o Conrado, que é uma geração que já vem muito amolecida também do masculino. Então, o resultado de um pai de uma época muito dura é às vezes um homem frágil, entende? Um homem que ele não consegue ir atrás das coisas que ele quer. Então você tem outras personagens femininas aqui, você tem a Virgínia, mas você tem também as irmãs, a Otávia, que é ali uma pessoa que me parece ter problemas também ali envolvendo a parte psicológica, fica em aberto ali se ela tem a mesma coisa que a mãe, se ela tem a mesma patologia que a mãe. Você tem a hipocrisia da irmã, que é a Bruna, que é aquela que na juventude critica a mãe por ter traído o pai e depois trai o marido, porque fácil é falar na vida, né? Fazer que é difícil. Então, eu acho que tem várias críticas aqui, eu acho que tem várias reflexões que a Lígia nos traz
sobre crescimento, sobre ver a realidade, sobre ver que as coisas nunca são exatamente como a gente imagina quando somos mais novos, sobre a necessidade de um equilíbrio entre regras, ordem e também as emoções, a fluidez, a sensibilidade. Então, é isso que eu sinto. Tem uma imagem que é muito usada nesse livro, que é naquela casa, naquela mansão de pedra, você tem como se fosse uma fonte, e a fonte está seca, certo? Então, tem aqui a necessidade de os sentimentos e a verdade ser permitida. As pessoas nessa casa, nessa família, elas mentem o tempo inteiro. Falta o quê? Falta verdade ali. Falta espontaneidade, porque o espontâneo é real, é verdadeiro. Ele não é falso e nem hipócrita, porque ele não está fingindo ser o que ele não é, né? E é o que a maioria das pessoas faz dentro daquela casa. É um livro em que você tem aquela narrativa, aquela escrita belíssima da Lígia. A Lígia é uma escritora, gente, que ela usa muitos subterfúgios, muitos artifícios literários poéticos, tá? É uma leitura em que você vai ver símbolos, metáforas, as figuras de linguagem aparecem bastante na minha opinião, né? Ela vai usar animais aqui simbólicos para passar uma determinada mensagem. Ela vai usar aranha, aparece aranha, besouro, muitos insetos, né? É, os insetos têm essa coisa meio de manipulação, manter as coisas presas. O inseto tem isso, a aranha faz isso, né? Ela prende as coisas na sua teia. Então, ela vai usar esses símbolos com animais, ela usa muito as cores. Preste atenção nas cores, como ela usa as cores. O azul, o verde é a cor da Lígia, né? Ela sempre usa o verde, que fala talvez da imaturidade, da coisa meio precoce que a protagonista tem e que ela vai ter que correr atrás ao longo da história para amadurecer. Eu realmente só gostaria que no final a saída não fosse tão. A saída é o aeroporto. Para quem leu vai entender. Eu gostaria de ter sentido algum tipo de transformação um pouco mais forte, assim, mais impactante. Mas se esse realmente foi o primeiro romance da Lígia, dá para você entender, até porque quando ela escreve As Meninas, ela é incrível. Por isso que eu acho que As Meninas ainda é melhor que Ciranda de Pedra, mas eu adorei, acho uma escrita muito gostosa, muito feminina, né? E por último, se o meu telefone não ficar super carregado e eu não conseguir terminar de gravar esse vídeo, porque meu telefone ele é cheio de coisas, gente. Eu trabalho com esse telefone. É vídeo, é gravação de áudio de mapa astral, enfim. Vamos tentar. Por último, que foi na verdade o primeiro que eu terminei nessa leva aqui, As Brasas do Sandor Marai. Como eu falei, uma história sobre a velhice, uma história um pouco pessimista sobre a vida, né? Aquela sensação às vezes de que você está sendo arrastado pelo destino, mas que você também é responsável pela porta que você abriu para o destino. Ele diz isso aqui nesse livro. Que o seu destino, na verdade, ele acontece porque você abre a porta para ele entrar. Através do seu caráter, das suas escolhas, das suas falhas de caráter, você acaba abrindo a porta para o destino, né? Então é a história de um cara, um senhor ali de 70, 70 e poucos anos, que vai receber esse ex-amigo, amigo barra inimigo, fique aí a critério de vocês. E ele vai ter ali aquele encontro depois de uma tragédia, entre aspas, que aconteceu 40 anos antes, dentro dessa amizade. É uma tragédia para uma amizade, o que aconteceu entre eles. Para uma amizade, isso que acontece nesse livro é a pior coisa que pode acontecer. Mas eu não vou falar, porque eu acho que você não deve ler nada sobre esse livro antes de pegar para ler. Essa sinopse, não leia a sinopse. Eu achei a sinopse uma cagada da editora, tá? Pronto, falei. Fiquei malvada aqui, mas enfim. Por quê, gente? Porque conta um negócio aqui que se você não sabe, cara, tu tem uma experiência muito boa. Porque basicamente o livro inteiro é, na verdade, um solilóquio, um monólogo ali. É ele falando tudo que ele tinha para falar para esse amigo. Imagina que uma pessoa no passado te sacaneou. E aí você tem a oportunidade de pegar aquela pessoa e falar: você sente aqui, que agora eu vou falar tudo o que você me fez. E aí, só que ele tem uma dúvida. E ele quer tirar aquela dúvida. Ele quer saber se ele entendeu certo aquilo que aconteceu 40 anos antes.
Então aquele cara, esse ex-amigo barra vilão, barra inimigo, ele tá ali para ser sabatinado de certa forma. Só que no meio da própria discussão, no meio da própria fala, ele mesmo vê como aquilo era, sabe, depois de tantos anos, o que aquilo mudava. Mas aqui mostra como as brasas, né, gente, a mágoa, as dores e a dúvida são três coisas que nunca vão embora completamente. Elas continuam a arder. Essa dúvida aqui. Uma outra coisa que eu achei, assim, que é mais um subtexto do livro, que eu gostei muito, é a percepção do Marai, que foi um homem que viveu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que viveu o comunismo, fugiu do comunismo, né? Ele era húngaro. É a visão dele das paixões humanas, a vingança, o ressentimento, você ter sido ferido, como isso gera uma resposta coletiva de ira e guerra. Então, na verdade, aquela conversa entre esses dois amigos, que é mais só um monólogo mesmo, não é bem um diálogo, tá? É uma fala da própria humanidade. Como nós vamos guardando ressentimento como povos, né, como comunidades, como coletivo, e um dia aquela raiva inteira ela vem para fora. E ela vem para fora através de quê? De guerras, das guerras. E para mim fica muito claro que ele está mostrando como as emoções negativas do ser humano são destrutivas a um nível coletivo. Até porque o Marais se matou, né, gente? Ele se suicidou. Ele, assim como quem? Quem me lembrou esse livro? Stefan Zweig. Stefan Zweig também se suicidou porque não conseguiu trabalhar dentro dele a miséria humana da Segunda Guerra Mundial, sendo que ele perdeu a pátria dele e os livros dele não eram mais publicados na língua dele. É muito doloroso para um escritor. Aconteceu a mesma coisa com Marai. Então, assim, enquanto eu lia a história e as críticas que o Marai vai fazer subtextualmente a essas emoções mal trabalhadas humanas que geram guerras, é muito parecida com as críticas que o próprio Zweig vai fazer aqui na sua autobiografia sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E as ideologias em geral. Há demasiada tensão no coração dos homens, demasiada animosidade, demasiada sede de vingança. Olhamos no fundo de nossos corações. Que encontramos? Uma paixão que o tempo apenas atenuou sem conseguir extinguir suas brasas. Por que deveríamos esperar algo diferente dos outros homens? E nós dois, que somos velhos e sensatos e que chegamos ao fim de nossas vidas, também estamos sedentos de vingança. Vingança contra quem? Um contra o outro ou contra a memória de alguém que nem existe mais? São paixões alucinantes. No entanto, animam nossos corações. E então, por que deveríamos esperar algo diferente de um mundo cheio de inconsciência e inveja, de ódio e prepotência? Jovens se atiram, de baioneta calada, contra jovens de outra nacionalidade. Homens se degolam mutuamente. Regras e acordos outrora sagrados são rasgados. Só as paixões vivem e queimam e clamam vingança aos céus. Sim, só a sede de vingança. Voltei da guerra, onde poderia ter morrido, mas não morri, porque esperava poder me vingar. Vingança. Foi ela que me manteve em vida em tempos de paz e em tempos de guerra, durante os 41 anos que se passaram. Foi graças a ela que não me matei, não fui morto e não matei. Assim, pelo menos, quis o destino. Então, aqui nesse momento do monólogo solilóquio do narrador, do protagonista desse livro, eu acho que fica muito claro que subtextualmente ele está falando: é isso. O que fica no final para o ser humano? Você teve excelentes sentimentos, mas ainda é aquela raiva, ainda é aquele ódio, ainda é aquela inveja, ainda é aquela comparação, aquela vingança, enfim. Esse livro ele tem um clima. Ele é um daqueles livros que eu digo que são atmosféricos, sabe? Você consegue sentir na língua o sabor do livro. Ele é solitário, ele é sorumbático, ele é fechado como assim, como um dia que nem está hoje, assim, nublado. É um livro que traz um certo peso, mas é uma leitura boa demais, gente. E é um livro bem masculino, sobre o mundo, de muitas maneiras, sobre o mundo de competição entre dois homens.
Engraçado porque isso aqui é um livro muito mais feminino, então eu me senti balançando entre dois pontos, assim. Quando eu saí de um livro, eu entrei no mundo do outro. Enfim, gente, 3 leituras sensacionais, eu super indico. Eu vou deixar os links aqui abaixo, quem quiser comprar. Se você comprar pelo meu link, vai me ajudar, porque eu sou associada da Amazon. E é isso. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo.